acompanhar. Efésios 4:10, que vai dizendo assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então esse versículo, todos esses versículos, né, fala de união, de aprender em Cristo. Fala que a igreja é um corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. E fala também das juntas que ligam cada parte do corpo. E cada parte do corpo foi posta na igreja por escolha do cabeça, que é Cristo Jesus. Então cada um que está nesse corpo, ele está ligado pelas juntas, e em algumas traduções elas falam juntas e articulações, e essas juntas e articulações que unem a igreja e o corpo de Cristo, que é cada membro, cada um na sua atividade. E diz que Jesus, o cabeça, ele escolheu cada um para uma atividade. Então não tem como não estar fazendo nenhum tipo de atividade na igreja, por mais simples que pareça. Assim como no corpo, cada membro faz a sua parte, e por mais simples, mais sem valor que pareça, cada membro faz muita falta. Cada membro é necessário que cada um esteja fazendo a sua parte, aquilo que foi projetado para fazer. E as juntas, elas são aquilo que liga o corpo inteiro. E num corpo físico, essas juntas e essas articulações, elas têm algumas propriedades, algumas coisas que para que elas são necessárias, que é para a unidade, para unir todas as partes do corpo. As juntas e articulações, elas têm funções, e as principais funções delas em um corpo humano primeiro, locomoção. Ela permite caminhar, correr, levantar, fazer as atividades. Então, as juntas e as articulações, aquilo que une o corpo, para que ele seja um corpo inteiro e unido e possa andar, caminhar, fazer algumas suas atividades, é esta junta, essas articulações. A segunda coisa que essas juntas e articulações elas têm a incumbência de fazer é a estabilidade, porque é pelas juntas, por essas partes que unem o corpo, é que dá a estabilidade, que mantém tudo no seu lugar correto. Então, sem as juntas, sem as articulações, o corpo não poderia andar e o corpo estaria em desordem. E ela também dá flexibilidade ao corpo. Ela permite movimentos amplos e variados. Isso num corpo físico.
mas a igreja, ela permite que a igreja faça coisas grandes e coisas variadas, porque ela tem um corpo que pode atingir vários trabalhos diferentes, mas são todos parte de um mesmo corpo. Então as articulações, elas também protegem o cérebro, protegem a coluna. Um exemplo é a medula espinhal, elas protegem a cabeça. Então as principais necessidades de se ter no corpo, as juntas e as articulações, é porque elas permitem que o corpo se locomova, elas promovem estabilidade, elas nos dão ao corpo flexibilidade e também proteção. Locomoção, estabilidade, flexibilidade e proteção. E quem é que faz isso na igreja? Quem é que une todas as partes do corpo em uma igreja? Que é símbolo de um corpo humano, símbolo de um corpo natural. Aqui simbolizado Jesus, ele é o cabeça. E quem é aquele que une a igreja? Quem é aquele que permite que a igreja possa andar, possa ter capacidade para fazer obras? Quem é aquele que protege? Quem é aquele que dá mobilidade, que faz a igreja caminhar, que faz a igreja se mover? São, no corpo físico, juntas e articulações, mas no mundo espiritual é o Espírito Santo. É o único que pode unir, é o único que pode fazer a igreja caminhar, é aquele que protege o corpo, que dá estabilidade para a igreja, que dá direção para a igreja, que dá direção para os membros, que faz os membros trabalharem unidos, porque sem juntas e articulações, um corpo ele ia ser completamente desordenado, não ia ter como praticar as suas atividades, não ia ter como andar, ele não ia se estabilizar, e cada parte do corpo que falta, ela faz falta para um corpo inteiro. Um pedaço do corpo que não esteja ligado no corpo, ele morre. Nenhum membro pode viver fora do corpo, e nenhum membro pode estar desligado do corpo e dizer que faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é ligado pelo Espírito Santo, e também o Espírito Santo faz a divisão de atividades, cada um tem a sua função, e somente unidos pelo Espírito e todos os membros, cada um no seu lugar, é que pode o corpo andar e fazer a obra de Deus na terra. E a gente vai falar sobre muitos que dizem que estão afastados da igreja, mas não de Cristo. Então vamos procurar aqui alguém na Bíblia que esteja afastado e que ainda assim esteja na direção de Deus, seja correto. A Bíblia fala lá em Lucas 15:8 sobre a mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma dracma, e ela foi buscar aquela dracma. Então veja bem que a dracma que estava separada das outras é que estava em condição de perdida, é que estava sendo procurada por aquela que tinha as 10. Então uma dracma que foi perdida, mesmo dentro da casa, e às vezes a gente está perdido dentro da própria casa, está desligado das outras. O problema dessa dracma é que ela estava afastada, desligada, fora do convívio. Ela precisava estar junto com as outras dracmas, porque a dona das dracmas, a dona de todas as dracmas, queria que elas estivessem todas no mesmo lugar. Jesus, ele quer que todos aqueles que ele escolheu, que ele trouxe, todo aquele que é um tesouro que ele selecionou e separou, estejam unidos, estejam juntos no lugar que ele colocou, que ele possa ver. Mas essa dracma estava afastada das outras. Então, aquela dracma afastada, ela não estava em conformidade com o pensamento daquela mulher que era dona das dracmas. Vamos passar então para Lucas 15:11. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança.
Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo se reuniu tudo que tinha e foi embora para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou apacentar os porcos. Então veja aqui qual é o problema de quem saiu de casa. Ele perdeu tudo que ele tinha, levou um tempo, ele ainda achou que por um tempo ele poderia viver sozinho, viver fora da casa do pai, viver fora da comunhão com os empregados do pai, com o filho do pai. Ele queria estar fora e mesmo assim ele queria a herança do pai. Você não pode estar fora da casa do pai, fora da convivência dos outros filhos do pai, e ainda assim achar que a herança não vai terminar, que aquilo que você adquiriu quando estava com o pai não vai acabar, ou que aquilo que você levou já basta para viver o resto da vida. Não basta, porque tem que estar junto com o pai. E o filho entendeu isso e ele voltou. E quando ele entendeu que ele estava no lugar errado, que ele estava afastado, que ele estava fora do lugar que o pai queria que ele estivesse, aí ele voltou. E ele recebeu de novo sandálias, ele recebeu o anel, ele recebeu roupas, e ele recebeu também o seu pai e a sua casa de volta, e ele pôde estar junto no lugar que o pai queria que ele estivesse. O pai não quer que você esteja longe, distante, sozinho, vivendo da maneira que quer. Porque um dia, por mais que demore, assim como aquele filho pródigo, aquele que está afastado, ele vai lembrar. Vai chegar num momento, e queira Deus que seja a tempo ainda, de que ele possa voltar para a casa do pai. Então, não estava bem esse filho que estava fora da casa do pai, fora da comunhão. Também, em Lucas 15:3 fala de alguém que estava separado dos outros. A parábola da ovelha perdida. Então, Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Então, se você está fora do rebanho, está afastado das outras ovelhas, e está dizendo, não, eu estou bem, é assim mesmo que tem que ser, eu posso viver afastado das outras ovelhas e vai dar tudo certo, eu estou fazendo a vontade de Deus mesmo longe das ovelhas de Deus. Se Jesus ele fez um aprisco e colocou 100 ovelhas, se uma se perder, a Bíblia diz que essa ovelha não saiu para viver bem, ela se perdeu. Fora do convívio das ovelhas, você não está bem, você está perdido. A palavra de Deus diz que essa ovelha estava perdida, ela não estava vivendo a sua vida da maneira que ela queria viver, e simplesmente isso estava correto. Não. Se tivesse correto, o pastor não teria o trabalho de deixar as 99 e sair atrás da ovelha até encontrar. Aí nós vamos lá para Gênesis 3:8. Chamou o Senhor Adão e disse, onde estás? Então, vou abreviar. Adão vem e ele quer se justificar por que ele está se escondendo agora de Jesus. Porque ele não está mais junto no lugar que Jesus colocou. E ele começa a culpar então a mulher. Ele disse, a culpa é dessa mulher que tu me deu. A culpa, mulher na Bíblia, geralmente simboliza a igreja. Tem pessoas que culpam a igreja por estar afastado. Diz, eu me afastei de Deus por culpa da igreja. Assim como Adão. Ele disse para Deus, não, eu me afastei da tua presença, foi por causa dessa mulher que tu me deste. Foi por causa da atitude delas. As atitudes dela, a culpa é dela. A culpa é dos outros. A culpa não é minha. É porque os outros pecaram. Porque os outros fizeram o que não devem. É que eu estou afastado. É que eu me escondi de Deus. Porque eu não queria chegar na tua presença dessa maneira. Mas a culpa não é minha. A culpa é da mulher. E a mulher também, por sua vez, botou a culpa na serpente. Então tem aqueles que se afastam, fogem, vão para longe da presença de Deus. E aí culpam os outros, culpam a igreja. Mas o pecado principal, nesse caso aqui,
era o próprio Adão. Outros diziam para Jesus também: o Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Em Lucas 7,34 diz. Então, aqueles que acusavam Jesus, eles diziam que não se misturavam com ele, mas que Jesus não poderia ser verdadeiro porque ele estava se misturando com pecadores. Eu não posso me misturar com Jesus, eu não posso andar no caminho dele, eu não posso me aproximar dele porque ele anda com pecadores. Lá onde Jesus está, no meio, na convivência de Jesus, existem pessoas que são pecadores e Jesus está lá no meio deles, então eu não posso me misturar com essa gente. É exatamente isso que essas pessoas aqui estavam falando. Ele é comilão, beberrão e se mistura com cobrador de impostos e com pecadores. Ele está lá onde Jesus está cheio de pecadores, então eu não vou lá. Eu não creio naquele Jesus, porque como que ele, sendo Jesus, ele se permite estar cercado de pessoas imperfeitas. E disso também fala do jovem de qualidade, o jovem rico. Esse alguém se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom, que é Deus. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E aqui ele está dizendo para Jesus que não preciso andar contigo para fazer o que é certo. Não preciso andar no meio das pessoas que tu anda para fazer o que é certo. Eu não preciso misturar com teus discípulos para fazer o que é certo. Porque eu faço desde criança. Eu sei o que é certo e eu sei o que eu devo fazer. Eu não preciso andar com Jesus. Então Jesus, ele, se achando perfeito, ele pergunta para Jesus o que mais que ele tem que fazer. Porque ele achava que já estava correto, que já estava certo, que já estava fazendo o que necessitava. E Jesus respondeu: se quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Jesus está dizendo aqui, primeiro, que ele não tem um tesouro no céu. De repente ele pensa, ou achava que por cumprir regras que na cabeça dele já o qualificavam para ser salvo, para ser perfeito, ele achava que aquilo era o suficiente. Ele achava que já tinha todos os tesouros de Deus, do reino de Deus, guardado para ele. Ele achava que tinha um tesouro no céu, e Jesus está dizendo aqui que ele não tinha um tesouro no céu, porque ele se vai e vende tudo. Então depois tu vai ter um tesouro no céu, se tu entregar tudo. Porque ele queria viver com tudo o que os olhos dele achavam correto, e ainda queria achar que por causa disso ele deveria ter o céu, porque ele cumpria regras, algumas regras, mas ele não tinha entendido ainda o que Jesus queria. Então Jesus chama eles para ele: vem e me segue. E aí ele se entristeceu porque ele tinha riquezas, porque o coração dele não queria andar junto com Jesus, não queria andar com aqueles que Jesus andava. Ele queria ficar na posição que ele estava e ainda assim se sentir salvo e se sentir perfeito. Só que Jesus disse para ele que tu não tens nem tesouro no céu e tu ainda nem me segue. Porque ele disse: então tu terás o tesouro no céu, e vem e me segue. E aí sim ele vai me seguir. Ele pensava que estava seguindo a Jesus porque estava cumprindo algumas regras que ele tinha na cabeça dele. Então propôs-lhes outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo
e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: O inimigo é que fez isso. E os seus servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles disse: Não. Porém eles disse: Não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, darei aos ceifeiros colher primeiro o joio e atar os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, por que Jesus não separa aquilo que muitas vezes a gente olha? Esses homens aqui estavam olhando para aquela plantação e diziam: por que no meio da plantação de Deus tem aquilo que não presta? E eles disseram: por que não nos deixa colher, Jesus? Vamos separar, deixar só o que é bom, deixar só as pessoas que a gente gosta, deixar só aqueles que nos agradam, deixar só aqueles que parecem aos nossos olhos que são trigo. E Jesus disse: não, nem Jesus não permitiu que se fizesse separação entre joio e trigo, porque é só no fim que vai se saber, porque o joio pode virar trigo. O joio natural da plantação real, ele não vai se transformar num trigo, mas o joio que Deus está aqui, espiritual, que Deus está falando aqui, pessoas imperfeitas, pessoas que estão sendo, que são joio hoje, podem ser trigo amanhã, e pessoas que são trigo hoje podem ser joio amanhã. Então a Bíblia diz que não importa o início das coisas, mas o fim. Como a pregadora estava pregando nessa campanha, ela também falou sobre isso, que é mais importante o fim do que o começo. Mas o importante é como vai terminar as coisas, de como elas começam. De repente tem pessoas que você vê e elas parecem joio, mas o fim delas é trigo. Tem pessoas que começam como trigo e no fim elas se tornam joio. Mas só quem pode fazer separação, só quem pode colher e separar é Jesus, e é no juízo, nem é agora. Portanto, Jesus não vai fazer separação, então eu não tenho direito de fazer separação nenhuma e nem de condenar. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Se você está afastado, não tem nenhuma base bíblica para dizer que aquele que está afastado do rebanho, está perdido, está fora da casa do Pai, que é uma dracma separada das outras, que é uma ovelha perdida. Todas essas parábolas, todas essas histórias bíblicas, elas colocam essa pessoa que está fora da direção de Deus, que ela precisa voltar. Então, se você não faz parte do corpo de Cristo, a Bíblia diz que o corpo de Cristo é ligado pelo Espírito. Se alguém está desligado do corpo, está desligado também do Espírito. Eu não posso estar fora do corpo e ainda dizer que o Espírito Santo habita em mim. Então, se você compreendeu essa palavra, é o que a Bíblia diz. Não é nenhuma nem duas. São várias passagens que falam sobre essa palavra. Então, é essa palavra que eu quero deixar para aqueles que estão ouvindo hoje. Seja parte do corpo de Cristo e não somente um espectador. Então vou deixar a continuação aqui com o nosso irmão Newton. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa que Deus preparou para as nossas... Se quiser acompanhar.